Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno, falar sobre a decisão, afinal, o jogo mais importante do ano pro nosso Vascão, esse confronto aí contra o Goiás. Vamos falar aqui de alguns jogadores, né, chamar atenção aí, Figueiredo, Zé Gabriel, quero resenhar com vocês sobre isso e falar, claro, de reforço aí, o Maicon, né, que rescindiu com o Santos, torcida do Vasco que invadiu, tá invadindo, Lanzinho tá tendo até que bloquear os comentários lá no Instagram dele, falar também do Medel, né, pitbull chileno aí de 35 anos, parece que tá próximo de acertar com o nosso Vascão. Vamos saber o que você acha sobre esse jogador. Porque esse aqui, ó, vou até botar antes pra vocês na tela, uma informação do Colina Informa lá do Twitter, né, que o Vasco teria sondado, buscado saber aí sobre Alexis Sanches, né, o atacante chileno que atualmente está no Olympique de Marseille. Na atual temporada, fez 44 jogos, 18 gols. Cara, eu me recuso a falar aqui desse nome porque não vai chegar. Não vai chegar. E aqui, cara, eu já vou dar um recado pra aquele torcedor que vai falar assim comigo lá nos comentários. Porra, pelo amor de Deus, Thiago, isso é Vasco, a gente é gigante, claro que a gente pode contratar um jogador desse. Mas não leva pra esse lado, pro lado emocional, pro seu coração, é pro lado racional. Lógico, a 777 nunca, mas nunca vai contratar um jogador, pagar um salário que esse cara vai pedir, irmão. Ele tem 34 anos, ainda dá pra jogar um pouquinho ali na Europa, 44 jogos, 18 gols, ainda... Vou te falar, se for pra 7-7 contratar, com certeza não traria pro Vasco, pro Genoa, que vai voltar lá pra primeira divisão do campeonato italiano. Então esse nome aí, deixa pra lá, vamos resenhar sobre esse aqui que eu acho mais possível, vamos dizer assim, dentro da medida do possível. Né, família vascaína? Queria começar a nossa resenha falando do Zé Gabriel, né? Porque provavelmente vai ser a segunda partida dele como titular, perdeu espaço no início do ano, um jogador que na minha visão tem sérios problemas técnicos, eu acho que ele é muito limitado, eu tenho dificuldade sinceramente para entender como o Zé Gabriel é profissional. E aqui, cara, eu falo, gosto de pontuar, porque pode chegar alguém novo aqui, algum torcedor do Vasco novo, eu não sou jornalista, eu sou um torcedor, então por isso que eu falo dessa maneira do Zé Gabriel, porque eu me coloco na situação dele. Se eu fosse o Zé Gabriel e vestisse a camisa do Vasco, e ele estivesse aqui na minha posição, né, de Thiago, torcedor do Vasco, ele falaria: Thiago, você não tem condição de jogar no Vasco, com todo respeito à sua pessoa, você não tem condição. Então eu falo, eu tenho dificuldade para entender como o Zé Gabriel é profissional e vai ter aí uma sequência no Vasco. Agora, você quer entender por que o Zé Gabriel tá tendo oportunidades aí novamente com o Maurício Barbieri? O Joel Silva fez uma matéria no Lance e colocou alguns pontos aqui pra gente trocar uma ideia. Família Vascaína, tá na tela, ó. O Lance buscou entender o que Zé Gabriel fez para retomar espaço com a comissão técnica. A resposta está na característica do jogador e no novo modelo implementado por Maurício Barbieri. Diante do Flamengo, o treinador apostou na formação com 3 zagueiros. Claramente não funcionou e o time acabou goleado por 4-1, sofrendo todos os gols ainda no primeiro tempo. No entanto, a ideia de dar mais liberdade aos laterais permaneceu na cabeça de Barbieri. E aí segue aqui a matéria. Como Robson e Miranda não agradaram, entrou o Zé Gabriel, o único volante do elenco que joga posicionado à frente da área, podendo fazer a função de terceiro zagueiro. Rodrigo também é da posição, mas tem características diferentes, buscando mais o desarme do que jogar na sobra. Então, esses são os pontos aí que fez o Maurício Barbieri dar mais oportunidades ao Zé Gabriel, família vascaína. O que nos resta é torcer para que o Zé Gabriel possa fazer uma grande partida, ajudar ali no sistema defensivo, porque contra o Internacional, nos 17 minutos, não funcionou. O Vasco tomou gols ali bobos, o gol de escanteio, aquilo não pode se repetir, e o segundo gol também foi uma fubazada danada. Agora o que nos resta, torcer para que o Zé Gabriel nos surpreenda, a família vascaína. Ó, um outro nome que eu queria trocar uma ideia com vocês, até puxando um gancho, que o Figueiredo pode ser titular, né, jogando de ala, é do Gabriel Dias, né? Segundo as informações aí, ó, o lateral tá buscando retomar, né, o seu espaço no Vasco e tá ganhando ali o respaldo interno. E aí eu posso dizer o seguinte para vocês, cara, entre Gabriel Dias e Paulo Henrique, que hoje é o reserva do Puma, eu sou muito mais o Gabriel Dias, mas muito mais mesmo. E o Gabriel Dias, quem não lembra dele, né, foi um jogador importante, que ele acabou se machucando, mas um jogador importante naquela sequência lá com o Zé Ricardo, dos 14 jogos que o Vasco teve de invencibilidade, né, foi Gabriel Dias, o Edmar, Gabriel Dias na lateral direita, o Edmar na esquerda,
lembrar disso, né? E o Figueiredo e o Peck ajudando muito eles. Mas o Gabriel Dias tem uma característica que chama atenção. A parte defensiva dele, por exemplo, é muito, mas muito melhor do que a do Puma. Mas ofensivamente, ele é pior que eu. Ele é pior que eu, Gabriel Dias. Mas como o Gabriel Dias vai brigar ali por ser uma opção pro Puma, eu não acho ruim de tudo não, porque na minha visão ele é melhor que o Paulo Henrique, já que o Paulinho, né, lateral que a gente põe muita fé e que tem muito potencial, é um projeto pro futuro. E aí eu pego um gancho para falar do Figueiredo, né? Figueiredo é aquela situação que eu coloquei aí, né? Acaba fazendo tudo, né? Ele faz tudo e acaba não fazendo nada. O Figueiredo joga de lateral, né, lá com o Jorginho, testou como segundo volante com o Barbieri, joga pela ponta e nunca é testado ali como centroavante, família vascaína. Nessa situação aqui específica do jogo contra o Goiás, já que o Paulo Henrique pegou uma virose, o Gabriel Dias ainda não tem 100% aí das condições para jogar como titular, e o Puma vai jogar um amistoso hoje, né, contra Cuba, e talvez não tenha condições de jogo na quinta-feira contra o Goiás. Então eu entendo. Figueiredo, pô, não, vou ajudar. Diferente lá do Orediano, que não quis jogar na função, e muita gente fala assim, mas ele ia se queimar. Não, irmão, o time tá precisando, chama a responsabilidade, bate no peito, não funcionou, é isso, porra. Ele falou, galera, não consigo ali, jogar ali, é isso. E o Figueiredo tá chamando a responsabilidade nesse sentido. Vou quebrar o galho ali de ala direita, né? Mas o Figueiredo, cara, ele tem que colocar na cabeça, e também dos seus treinadores, de escolher uma posição. Uma posição que seria, na minha visão, de atacante, de centroavante, de falso 9. Por exemplo, disputar a posição hoje do Alex Teixeira. Quem sabe jogar ele e o Ryan na frente. Então o Figueiredo, eu acho que ele vai ter que tomar essa atitude, irmão. Essa atitude. Ele tá fazendo tudo e acaba não fazendo nada no elenco do Vasco. Essa é a minha opinião. Tô propondo aqui um debate para vocês aí nos comentários. Figueiredo deve ser ala, né, lateral ali, titular contra o Goiás, por essas questões que a gente já comentou aqui. Vamos pro assunto reforço, família vascaína. E vamos falar aí do Maicon, né? Já falamos bastante aqui. Eu acho uma péssima contratação, como foi a do Carabarral, como foi a do Juan Cruz, como foi, né, a do Bambu, que deu uma enganada em 2 partidas. O Vasco vai cometer o mesmo erro, né? Que é aí o Maicon acaba de rescindir o seu contrato com o Santos e deve acertar com o Vasco aí nos próximos dias, né? Falando do Lanzini, um jogador que realmente, de todos que estão sendo aí cogitados, é um jogador que eu queria muito ver vestir a camisa do Vasco, pelas características, né, de ser um camisa 10, de ser um meio armador, de ajudar também ali os jogadores na frente, o Pedro Raul, o Ryan, o Eric Marcos, que seja, porque ele é muito talentoso, tem visão de jogo, né, sabe segurar a bola, é um jogador que, irmão, é o que a gente precisa naquele meio campo ali do Vasco, porque sabe jogar nas linhas ali, onde o meio campo tá povoado, e aí a torcida do Vasco tá fazendo a sua parte. O cara posta uma foto, posta um story, vai lá a onda, um tsunami vascaíno, mandar mensagem pro cara. Eu tô mostrando aí pra vocês na tela, vem pro Vasco, até o Bruno Maceu passou por lá pra comentar. Então a torcida do Vasco tá fazendo a sua parte. A gente espera que Paulo Brax e a 777 possam fazer a deles e trazer esse jogador aí que vai ser muito importante para nos ajudar a sair dessa zona incômoda aí e também não cair para a segunda divisão. E para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, falar do Medel, né? Um primeiro volante que também pode fazer a função ali de terceiro zagueiro, pode jogar hoje, né, na vaga ali do Zé Gabriel. Ele faz exatamente isso, né? No Chile e nos times que ele passa. Um outro nome é o do Fernando, que é para a mesma função, né? Um primeiro volante. Não sei se a contratação do Medel vai inviabilizar a contratação do Fernando, porque se colocar na balança, eu escolheria sem sombra de dúvida o Fernando, né, família vascaína. Pegando aqui os números do Medel, na temporada atual, ele teve à disposição lá no Bolonha 34 vezes no campeonato italiano, a Série A, e jogou 17 vezes como titular e 12 entrou no decorrer das partidas, né? Um total aqui juntando os jogos da seleção e também da Copa Itália, só da Copa Itália, ele jogou 31 vezes aí com a camisa do Bolonha. Na temporada passada, o Medel ele foi bem importante também, né? De 34 oportunidades no campeonato italiano, ele jogou 32 vezes. Então é um jogador que vem atuando. Só pra falar, mas Thiago, aonde o Bolonha ficou na tabela? Porque os reforços do Vasco só briga pra não cair e cai, né? Que é o caso do Serginho, caiu lá na Turquia, e também o Leão, que tá sendo cogitado aí, tá distante agora, mas também caiu lá com o Southampton, né? O Bolonha não, o Bolonha brigou ali quase por uma vaga na Euroleague, ficou na 9ª colocação com 54 pontos. Cara, agora pra falar do Medel, eu tava até vendo no Twitter agora,
né, um cara fez os piores momentos do Medel. Uma característica que ele tem do passe, da construção ali inicial na saída, que é bem ruim, né? Ele não é tão qualificado, não. Ele é mais aquele jogador de roubar a bola e tocar curtinho. Então, quando ele precisa fazer um passe mais qualificado, ele não tem essa qualidade toda, não. Eu acompanhei ele naquela seleção chilena. Ele não é esse jogador qualificado ali na saída de bola. Ele é o Pitbull. Sem sombra de dúvida, é esse jogador. O que me pega é porque eu não acompanho o Medel jogar lá no futebol italiano, então eu não sei a condição física dele. Mas imagino que, se não tiver assim naquela condição física tão boa, de explosão, o Vasco fica com o meio campo lento. Imagina lá, Medel de primeiro volante, Jair de segundo volante, porque o Jair, cara, eu não tô falando de condicionamento físico, o cara aguentar correr naquela frequência que ele aguenta correr. Eu tô falando de explosão, do ponto A pro ponto B, um lançamento e você precisa ali preencher o espaço. O Jair não tem essa característica e eu não sei se o Medel tem também, entendeu? Pela idade, 35 anos. O Fernando, eu posso colocar isso também, mas eu acho que o Fernando é mais qualificado. Tem um passe longo interessante, vem jogando em altíssimo nível, né? Foi campeão em 2020 pelo Sevilha, voltou a ser campeão esse ano lá na Euroleague, enfrentando times como o Manchester United na sequência, né? E a gente sabe que o Manchester fez uma grande campanha na Premier League, depois ganhou da Inter de Milão em 2020, ganhou esse ano da Roma do Mourinho. Então, assim, se fosse colocar na balança, eu queria a contratação do Fernando, né? Então, o Medel, por eu não acompanhar e pontuar essas questões aí do problema de passe e também da condição física dele, que eu não sei se é uma contratação interessante. Mas se você olhar pelo lado de ser um líder dentro de campo, né, um cara para chamar a responsabilidade, e a gente está vendo viralizar aí vários lances dele batendo no peito do Messi, cobrando, gritando, talvez, né, seja essa análise aí que os scouts do Vasco estão fazendo em relação a esse jogador. A gente precisa pontuar, família vascaína, que todos esses nomes precisam aí da aprovação da 777, né? Eu vi em alguns canais, não sei se foi da Atenção Vascaínos ou Atenção Vascaínos ou do Pedrosa, perdão, falando que o Paulo Brax, Luiz Melo teria uma reunião com o Johannes Spor, né, colocando essas questões de o Vasco precisar de jogadores mais experientes e vai precisar do aval desse profissional. E aí a gente pode ver se o Vasco vai contratar esses zagueiros mais experientes. A informação, vou botar aqui na tela para vocês para finalizar, que vem lá do Chile, é que o Vasco está próximo, sim, de acertar com esse jogador, Medel, até dezembro de 2024. Família vascaína, me conta aí o que você acha sobre Medel, pitbull chileno. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.